Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, ó, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Fala, meu povo. Olha, todo torcedor de time de futebol sempre reclama que o clube dele é prejudicado pela arbitragem. Não tem um que não reclama. Mas vou dizer uma coisa para vocês. O clube de futebol mais prejudicado nesse país chama-se Vasco da Gama. O que fazem com o Vasco é um absurdo. Ontem, então, foi surreal naquele empate do Fluminense. Aquele pênalti na falta, que o jogador espalma a bola, é uma vergonha. Foi da outra vez também que São Januário foi punido, e aí um juiz aí de um tribunal do Rio de Janeiro não liberava mais São Januário. Parece que tem uma força oculta, ô gente, que impede o Vasco de crescer, de melhorar, de sair do buraco. Parece que é gente que empurra o Vasco para baixo. É um absurdo o que fazem com o Vasco no Rio de Janeiro. E ó, pode me xingar, eu penso isso mesmo, enfim. Bom dia, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Meus amigos, estamos aqui para fazer um vídeo de um alerta ao torcedor do Vasco das coisas que vem acontecendo no clube. Vamos aqui, né, abrir a tela para vocês e para alertar, né, do que a gente vem falando do Vasco, principalmente com o time montado, que é um time muito limitado, muito fraco, além do Vasco ter sido muito prejudicado pela arbitragem do Campeonato Brasileiro. Em 3 rodadas, o Vasco teve em cada jogo um pênalti claro, não assinalado pela arbitragem e não assinalado até pelo próprio Vasco. Então o assunto é grave, é sério. A gente está mostrando aqui, vai mostrar a classificação do Campeonato Brasileiro nesse exato momento e vamos mostrar onde está o Vasco. E por isso que o nosso canal aqui é um canal que a gente sempre faz um conteúdo para alertar o torcedor vascaíno das consequências que pode levar o Vasco até a última rodada, 38ª rodada do campeonato, que vai ser disputada lá no começo de dezembro. Meus amigos, vamos lá. O primeiro colocado do campeonato é o Bragantino. O Bragantino tem 7 pontos. O segundo, o Flamengo. O terceiro, o Botafogo. O quarto, Atlético Paranaense. O quinto, Grêmio. O sexto, o Internacional de Porto Alegre. O sétimo, Atlético Mineiro. O oitavo, Fortaleza. O nono, Bahia. O 10º, Fluminense. 11º, Palmeiras. 12º, o Cruzeiro. 13º, Juventude. 14º, São Paulo. 15º lugar, gente, Clube de Regatas Vasco da Gama. Ali, a mesma posição que o Vasco teve ano passado no Campeonato Brasileiro. 15º lugar. 16º, Criciúma. O próximo adversário do Vasco vai ser o jogo da briga ali de baixo. O Vasco já está brigando por baixo na terceira rodada. A gente, lamentavelmente, tem que dizer isso aqui no canal Russo Vascaíno para vocês.
17º na zona de rebaixamento, Vitória. 18º, Corinthians, que está na zona de rebaixamento. O 19º, o Atlético Goianiense, né, com 0 pontos. E o Cuiabá em 20º também com 0. 2 com 0, nenhum com 0 pontos, que não fizeram nenhuma pontuação. O Cuiabá em 20º e o Atlético Goianiense 19º. O 18º, Corinthians com 1 ponto. Corinthians com um clube totalmente aquém, pior que no ano passado. O Vasco é um time que não vence o Corinthians há 13 anos. Olha como que vai ser esse campeonato brasileiro, meus amigos. E o 17º, Vitória com 1 ponto. E aí, no 16º, o Criciúma e o 15º, Vasco, o próximo jogo no sábado. Um jogo que já vai, meus amigos, valer como fosse um jogo de final de Copa do Mundo, mesmo sendo o começo do campeonato, porque quem perder essa partida vai estar simplesmente amargando ali uma zona de rebaixamento, dependendo dos resultados da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. É cedo dizer? É cedo sim, mas, gente, já é um propósito a cada rodada saber quem é quem no campeonato. A cada rodada vamos saber quem vai disputar título, a gente vai saber quem vai estar disputando G4, quem vai estar disputando Sul-Americana e quem vai estar disputando zona de rebaixamento. E a gente, lamentavelmente, a gente sempre falou aqui, a realidade a você, Cruz Maltino. O Vasco está na mesma posição que o Vasco se qualificou no passado. O Vasco se qualificou em 15º lugar. Uma zona neutra que nem valeu a Sul-Americana. O 15º e o 16º, rigorosamente, só ficam neutros. Só ficam nas suas posições pífias e ridículas, né, principalmente quem trazem ao Vasco da Gama. Ninguém, ali o 15º e o 16º, só ficam ali disputando um rebaixamento numa última rodada, o torcedor passando mal, o torcedor passando dificuldades, de uma equipe do Vasco, infelizmente, de gestões vagabundas e principalmente a última gestão de Jorge Salgado, que passou pelo clube e vendeu para essa SAF vagabunda, filha da puta, que traz isso ao Vascaíno. Um time aquém, um time limitado e um time ainda que é roubado na nossa cara, da forma como o Vasco foi roubado, principalmente nesse jogo do Fluminense, com um impedimento, um gol legítimo do Verratti em posição legal e um pênalti claríssimo. O jogador do Fluminense, o Manuel, parecia que estava jogando vôlei. Então, o assunto é muito grave. A gente não temos representantes dentro do clube de regatas de Vasco da Gama. Temos o Lúcio Barbosa, um banana, um omisso, que é mentiroso, que ano passado disse que o Vasco ia ir para o mercado para ser protagonista. Mentira, mentira. A gente vai mostrar esse vídeo até no final para vocês, para tu ver quem é essa empresa de merda que está dentro do Vasco. Estamos aí nessa posição pífia. Está aqui, ó. Vou rodar aqui, 15º lugar, meus amigos. Está aqui, ó. 15º lugar. Com 3 pontos, né? Com 1 vitória, 2 empates e já temos um saldo negativo de um negativo de gols. O saldo de gols já estamos negativados, né? Lamentavelmente, a gente tem que passar isso ao Cruz Maltino. Ninguém mais suporta essa empresa vagabunda dentro do Vasco. Essa empresa de merda, né? Que, infelizmente, o senhor Jorge Salgado e Carlos Osório trouxeram a nós, Cruz Maltinos. Passamos a vocês a realidade. Muita gente dos canais passadores de pano já pularam a barca, sabendo do que é essa empresa. Mas nós aqui trouxemos a vocês, há 2 anos atrás, quem era 777, quem era Josh Craig Wander, quem era Steve Pasto. Todos nós alertamos que esses caras não se passavam de estelionatários, picaretas e caloteiros dessa empresa fundada em 2015. Infelizmente, o Vasco, numa 3ª rodada, a gente já está botando aqui, 15º lugar. E vamos sofrer, gente, com esse elenco, com esse time montado por Lúcio Barbosa, também pelo o diretor executivo Alexandre Matos, que já meteu o pé. Montaram esse time, que pode ter certeza
que até o primeiro turno aí a gente vai estar na segunda zona de tabela de classificação, ali do 11º ao 20º. A gente alertou que o Vasco não sai disso. A competição do Vasco no primeiro turno, se não tiverem mudanças na segunda janela de transferência em agosto, contratando jogadores a porte de nível de Vasco da Gama, que a gente não admite jogadores como o Adson valer 26 milhões e o João Vitor valer 32. Mais de 60 milhões em contratações em jogadores que não valem esse preço. Porque todo mundo sabe que esse preço foi estipulado porque tem gente enchendo o burro do dinheiro, empresários dentro do Vasco e essa empresa vagabunda do Vasco. Jogadores supervalorizados que não valem esse preço, com certeza o preço é menor e a gente está aí enchendo o bolso de muita gente e o Vasco se fudendo aí na competição, se fudendo no Campeonato Brasileiro e agora numa Copa do Brasil a gente vai enfrentar o Fortaleza, sendo o Fortaleza o favorito para a partida. Essa é a realidade. O Fortaleza não tem a grandeza do Vasco em termos de história, mas hoje o time favorito é o Fortaleza, a gente tem que ser realista aqui no canal Russo Vascaíno para todos vocês. Vamos fechar aqui a tela. Está aqui, ó, 15º lugar em 3 rodadas, o Vasco com 3 pontos e com 2 derrotas em 3 partidas. Perdemos com o Fluminense, que não vencia um clássico regional há 13 partidas. E da forma como foi, um jogo onde o Vasco foi roubado, garfado, porque hoje a gente não tem mais representantes, fazem o que fazem com o Vasco, porque a gente não tem gente à altura para bater de frente contra esse sistema podre, contra essa CBF safada, que faz tão mal ao Vasco. E ainda temos um time limitado, fraquíssimo, que vai ser muito difícil no primeiro turno a gente conseguir estar na primeira página de classificação. Muito difícil. O Vasco ficar de 10º até o primeiro. Muito difícil. Pois o nosso time hoje é isso. É 15º, é 14º, é zona de rebaixamento, é essa colocação que, lamentavelmente, fizeram o Vasco da Gama nesses últimos anos e principalmente essa empresa vagabunda 777. Realmente não dá, gente. Realmente não dá. É muito complicado a gente trazer conteúdo para vocês e já é começo de campeonato, tem muita coisa, mas é começo? É começo. Mas, infelizmente, o Vasco vai estar jogando com adversários altamente qualificados, aonde, infelizmente, a gente não tem aqui para dizer a vocês uma realidade. A realidade que o Vasco vai estar configurando sempre nessas posições. O time é fraco, é limitado, além de ter manipulações de resultados, como o John Textor falou. E o Vasco hoje não tem ninguém para bater de frente. E faz o que faz com o Vasco. Principalmente nesse último jogo, onde o Vasco foi literalmente assaltado no Maracanã. É brincadeira. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima manhã de segunda-feira a todos e o casaca no coração de todos vocês. Veja o vagabundo, o fanfarrão, o omisso, o banana do senhor Lúcio Barbosa, que falou isso. Mentiu a você, torcedor do Vasco. O time que ele montou é esse que está aí. 15º lugar do Campeonato Brasileiro em 3 rodadas. Valeu, meus amigos. Um grande abraço a todos. Os jogadores que chegarão para o ano de 2024 serão do tamanho do Vasco. Então a gente vai brigar como a gente brigou na segunda janela, com investimento pesado, para trazer o Vasco para a parte de cima da tabela e para brigar por campeonatos.